Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre como orar. Para falar, vamos, dentro da nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo, falar daquela parte onde Jesus fala que não devemos orar como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, que devemos, quando for orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em segredo para Deus. Então, o que significa isso? Para Jesus diz que quando nós orarmos, que não façamos como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, etc. Jesus quer dizer o seguinte, que essas pessoas oram chamando a atenção. No final desse texto, Jesus ainda diz que a recompensa deles, eles já receberam. Então, qual seria essa recompensa? A recompensa deles é a própria vaidade. É o próprio ego. Eles já receberam, porque eles se sentem o máximo orando em voz alta, se sentem o máximo orando em pé, nas sinagogas, etc., chamando a atenção. Então, podemos abrir um leque, não só falando sobre oração, mas podemos abrir um leque dizendo que quem se sente o máximo nessa ou naquela situação, já recebeu aí o seu galardão, como Jesus diz, ou seja, o seu ganho. Porque por si só o ganho vai ser esse, nada além. Porque não existe dentro, agora falando de oração, não existe dentro dessa oração algo de sentimento. Está existindo ali a vaidade de chamar a atenção, de dizer eu sou isso ou eu sou aquilo, criando rótulos. Vemos com isso que esse tipo de comportamento já existe desde aquela época de Jesus. Já existiam pessoas que queriam chamar a atenção para si, dizendo a minha religião é melhor que a sua, a minha forma de orar é melhor que a sua. Mas Jesus ensina que quando formos orar, que entremos em nosso quarto e fechemos a porta. O que significa isso em essência? Entrar no quarto e fechar a porta. Nosso quarto é onde tem as nossas intimidades, as nossas coisas mais íntimas. Então, entrar no quarto e fechar a porta significa trancar para ninguém mais entrar. Ele mandou nós entrarmos no quarto, não uma ou mais pessoas. Isso significa se interiorizar, reconhecer-se por dentro, no sentido psicológico, no sentido psicoemocional, reconhecer suas virtudes, suas negatividades, fazer uma meditação, uma autoanálise, para então, dentro do que realmente você merece, você pedir, você fazer a sua oração. Então, vejamos. Olha, eu sou uma pessoa orgulhosa, egoísta. Eu sou uma pessoa egoísta, vamos dizer assim, entre aspas. Aí eu vou orar e peço alguma coisa, contra uma pessoa que também é egoísta. Ora, eu sou egoísta. Por que eu estou pedindo isso? Ou vamos dar um exemplo melhor. Vamos dizer que eu tenho uma negatividade dentro de mim e eu peça algo que eu não tem como eu conseguir por causa dessa negatividade. Então não vai adiantar eu orar se eu não me desfiz da negatividade. Isso que Jesus quer dizer. Tanto é que Jesus fala que seu Pai, que sabe o que está em segredo, já sabe que você precisa antes mesmo de você pedir. Nesse sentido que Jesus fala. Significa o quê? Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo antes de nós fazermos um pedido.
Vamos dizer, vamos trazer uma forma bem figurada, que Deus está lá de mãos estendidas, só esperando que você estenda também e toque na mão dele. Como aquela foto, né, que mostra o homem tocando em Deus. Então, Deus já fez o esforço dele. Ele já sabe que você precisa. Ele já está ali pronto para te dar o que você precisa. Só que ele precisa do seu esforço. E o seu esforço vai vir não é com oração, simplesmente. Não estou dizendo que a oração não funcione. Estou dizendo que o esforço, o ganho, não vai vir, não é com oração, não é com rituais de magia, não é com filiação a essa ou aquela religião. O ganho ele só vai vir quando você reconhecer e se esforçar em direção. Ou seja, Deus está aqui, você tem que se esforçar daqui para cá. Que ele já está aqui, já te oferecendo, já te dando o que você precisa. Ele já sabe. Só que você precisa fazer o caminho também. Você precisa fazer a sua parte. Nesse sentido que Jesus falou. Que Deus já conhece. Porque podemos pensar assim, se Deus já conhece, por que ele não dá? Porque não merecemos. Não merecer. Muitas pessoas não gostam dessa palavra merecer. O que significa merecer? Merecer significa fazer de acordo. Ora, se Deus já está aqui, já pronto para te dar o que você necessita, e você não se esforça para chegar até o ponto que necessita, então você não tem merecimento, porque você não teve esforço. O merecimento, quando falamos de merecimento, ele está dentro da lei de esforço e da lei de sintonia espiritual, né? Energética. Então, o merecimento está inserido dentro dessa lei. Por exemplo, se eu sou agressivo, a gente sempre usa um exemplo mais para negativo, porque geralmente causa impacto e as pessoas absorvem melhor, né? Se eu sou agressivo, eu agredi alguém, aí eu recebi de volta uma agressão. Então, aí eu vou falar assim, eu não mereci. Eu posso ter recebido essa... Vou colocar melhor esse exemplo. Eu sou agressivo, eu agredi alguém. Mas aí passa um tempo, eu recebi de volta para mim uma agressão que não foi da mesma pessoa que eu agredi. Aí eu vou falar assim, mas eu não mereci porque eu não fiz nada contra essa pessoa. Mas e contra a outra pessoa? Você mereceu sim, porque você já estava dentro da energia de agressão. Por questão de sintonia, de afinidade. Estamos falando no sentido espiritual, energético, que não se destaca da questão material, né? Então, mas não tem nada a ver com o que você está falando, porque você está falando de uma coisa material, física, e não de uma coisa espiritual. Tem a ver sim, porque o espiritual e o físico se entrelaçam. Para quem já estudou alguma coisa sobre o espiritismo, sabe que o nosso mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então, as coisas se entrelaçam. Sabe que na parede existe o seu duplo, vamos dizer, que é uma energia também espiritual. Então, tudo se entrelaça. A doença, ela começa no espiritual, vai descendo e se manifesta no físico. Tudo acaba se entrelaçando, espiritual e físico. É muito importante entendermos isso. Então, no sentido da sintonia, eu mereci. Porque eu estou dentro daquela energia da agressividade. Se eu sou uma pessoa que emana uma agressividade, eu atraio a agressividade e recebo de volta, é merecido. Quando falamos de merecimento, não estamos falando que outro ser superior apontou para você e falou, você merece, um juiz, assim, não. Não. Muitas pessoas têm problema com isso. E esse problema, na verdade, é um problema psicológico, problema de humildade, problema de desenvolver a sua própria humildade. Mas, no sentido da oração que estamos falando, Jesus ensina isso, que devemos nos interiorizar
e pedir ou orar ou se comunicar com o todo, com Deus, né? Da melhor forma possível, entrando em sintonia com as energias divinas. Então Jesus ensina o Pai Nosso que estás no céu. Isso significa o reconhecimento de uma força superior. Céu significa superior. Então, Pai significa aquele que provê. Então, eu estou entrando em comunicação com o todo, com Deus. Eu tenho que ter o reconhecimento que existe essa força superior, que é Deus, Brahma, o todo, a fonte, Brahma, né? Não é Brahma a cerveja, mas Brahma, como alguns hindus falam. Então, existe essa força superior. Eu tenho que ser humilde em reconhecer essa força superior. Ah, mas eu sou Deus, porque existe essa teoria, né? Esse pensamento que Deus, eu sou parte de Deus, eu sou Deus também. Jesus disse, vós sois deuses. Sim, Jesus disse, vós sois deuses. Nós somos deuses em crescimento. Nós temos a potencialidade. A semente de uma árvore, semente de uma mangueira, ela tem a potencialidade da mangueira. Mas ela, enquanto ela é semente, ela ainda não é a mangueira. Ela só carrega dentro dela as potencialidades. Para que ela cresça e se torne uma mangueira, ela precisa de várias coisas, precisa se desenvolver. Então é nesse sentido. Trazendo de uma forma mais básica para a gente entender, é nesse sentido. Nós temos a potencialidade divina em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, temos o DNA de Deus. Ora, eu tenho o DNA do meu pai, mas eu não tenho todo o conhecimento do meu pai. Eu preciso desenvolver. Então, nós somos deuses em desenvolvimento. Mas Jesus diz, vós fareis... Muita gente vai debater, né, dizendo isso. Vós fareis tudo que eu faço e até mais. Sim, vós fareis. Olha a palavra que ele usou. Fareis. Ou seja, quando estiverem no nível de evolução que eu estou. Mais ou menos isso que Jesus diz. Quando vocês chegarem no meu nível, vocês vão fazer o que eu faço e ainda mais. Mais ou menos isso que Jesus disse, tá? É assim, dessa forma. Jesus falou, vamos dizer que ele não tinha outra forma, ele usou essa linguagem, que é a linguagem da época, mas ele queria dizer isso, ó, gente, vocês vão fazer tudo que eu faço, mas quando vocês estiverem no meu nível, tá? Aí nesse nível que vocês estão, vocês não vão conseguir muita coisa, não. Então, continuando. Então, temos que ter o reconhecimento dessa força superior que é Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, reverência a Deus, humildade. Reverência não significa submissão no sentido de que eu vou ser escravo e o outro vai pisar em mim, não. Deus não vai pisar em você porque Deus faz parte de você. A energia da gratidão, a energia da reverência, da completude, né? Da adoração, como chame, ela é uma energia que une, ela une. Existem energias que têm essa capacidade de unir o ser, que somos nós, à fonte, que é Deus. Então, precisamos dessa reverência. Não a deuses, a um ser, não, mas ao todo, o reconhecimento de que Deus está em tudo, Deus está numa flor, Deus está... Essa coisa de, nossa, como é magnífico a criação de Deus. Isso é uma reverência, é uma forma de reverenciar. Se você estudar o corpo humano na sua íntegra, né, se estudar desde o macrocosmo ao microcosmo, você vai perceber coisas surpreendentes que você vai ficar admirado. Só isso já é um reconhecimento, uma reverência à inteligência, à sabedoria do todo, que também está em você. Então você se conecta. Quando você, vamos dizer assim, adora não é a palavra, mas respeita, né? O filho tem o pai como um herói. Então,
quando o filho vê isso no pai ou na mãe, tem esse sentimento, isso os torna mais conectados. Quando o filho tem essa né, adoração, vamos dizer assim, a palavra não é essa, mas vocês entenderam. Quando o filho respeita o pai dessa forma, admiração. Admiração, essa é a palavra. Então, quando você admira, você se torna mais conectado. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, faça-se a sua vontade. Isso significa que não é faça a minha vontade, não, é faça a sua vontade. Isso significa o reconhecimento de que eu não posso tudo. Eu não posso. É muito importante reconhecermos isso para nos conectarmos ao todo. Eu não posso. Isso Jesus orou, hein? Ele quis dizer isso também. Eu não posso tudo. Tu é mais que eu. Esse reconhecimento, essa humildade faz com que a gente não fique lutando e desgastando energia à toa, querendo colocar tudo no cabresto, controlar tudo, porque não vamos ter o controle de tudo. Faça-se a sua vontade. Não adianta, se eu quero ir para lá, eu quero ir para a direita, mas se está, entre aspas, escrito, né, nos planos de Deus, se está lá programado pela espiritualidade superior, amando de Deus, que eu tenho que ir para a esquerda, eu vou querer ir para a direita, mas alguma coisa vai me fazer ir para a esquerda. Algo vai acontecer, vai cair uma coisa e vou acabar indo para a esquerda. É importante a gente reconhecer que a gente não tem um livre-arbítrio 100%. Isso é importantíssimo.